Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Olá, boa noite. Novo chefe da Polícia Federal toma posse em Brasília e diz que mala de dinheiro pode não ser suficiente para determinar um crime. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Delator do esquema de transportes do Rio de Janeiro diz que o governador Pezão recebeu quase 5 milhões de reais em propinas. Feriado é marcado pelos números da violência contra os negros. No nosso país, nós conseguimos abolir a escravidão, mas ainda não abolimos a sua obra. Charles Manson, líder da seita que assassinou a atriz Sharon Tate, morre na cadeia onde cumpria prisão perpétua. Supremo pode abrir caminho para as articulações de Michel Temer pela adoção do regime semipresidencialista. Em discussão na igreja, quebra do sigilo da confissão também preocupa profissionais do direito e da psiquiatria. Pode, se for um crime, tem que ser contado sim. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais testam com sucesso a vacina contra o vício em cocaína. Top brasileira usa sutiã de 2 milhões de dólares em desfile na China e exalta sua origem negra. E na bancada temos hoje dois filósofos, Luiz Felipe Pondé e Mário Sérgio Cortella. Participe com perguntas e comentários através do Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Fernando Segovia tomou posse hoje como novo diretor-geral da Polícia Federal. No discurso, ele afirmou que o combate à corrupção vai continuar como prioridade. Segovia também fez críticas à atuação da Procuradoria-Geral da República, afirmando que mala de dinheiro pode não ser suficiente para provar um crime. A cerimônia de posse foi em Brasília, no Palácio do Planalto. Marcaram presença o presidente Michel Temer, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, e o ministro Dias Toffoli, que foi representando o Supremo Tribunal Federal. Segovia assume no lugar de Leandro Daiello, que deixa a direção da Polícia Federal depois de quase 7 anos. Foi na gestão dele que começou a Operação Lava Jato. Fizemos o que era para ser feito. E quando olharmos para trás, teremos a certeza que cumprimos a nossa missão. O nome de Segovia não foi o indicado pelo ministro da Justiça, Torquato Jardim. A escolha partiu do presidente Michel Temer, atendendo a um pedido da cúpula do PMDB. A nomeação teve apoio do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e do ex-senador José Sarney. No discurso de posse, o novo diretor da PF afirmou que o combate à corrupção vai continuar. Buscaremos o combate incansável à corrupção no Brasil, que continuará sendo a agenda prioritária da Polícia Federal, tendo como premissa a continuidade de operações especiais. Depois do evento, Segovia garantiu que as investigações contra Michel Temer também terão sequência, mas fez críticas à atuação do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, na primeira denúncia contra o presidente por corrupção passiva. Uma das principais provas da acusação foi a mala com R$500 mil da JBS entregue ao ex-assessor de Temer, Rodrigo Rocha Loures. A gente acredita que, se fosse sobre a égide da Polícia Federal, essa investigação teria que durar mais tempo, porque uma única mala talvez não desse toda a materialidade criminosa que a gente necessitaria para resolver se havia ou não crime, quem seriam os partícipes e se haveria ou não corrupção. Mário Sérgio Cortella, o novo chefe da PF, diz que vai ampliar a corrupção, o combate à corrupção, mas ao mesmo tempo fala que tem que ter cuidado com as denúncias, que, por exemplo, uma mala não pode incriminar ninguém. Olha, quando eu era criança, uma das coisas que mais se falava era sobre o crime da mala. Mas o crime da mala, você é muito jovem, ou quando eu também, em relação a isso, era uma história que circulava em relação a uma pessoa que houvera, ao assassinar outra, colocado pedaços dessa pessoa dentro da mala. Né? E é pior do que dinheiro. Claro, né? O crime da mala era um termo que circulava, né, por aí, que nos intrigava. Eu fico imaginando que se uma mala de dinheiro achada no meio da estrada, sozinha, talvez ela não seja indício de um crime. Né? Mas uma mala de dinheiro na mão de uma pessoa que entra de maneira sorrateira sem mala, que sai com a mala cheia de dinheiro, que é detida pela força policial, eu fico imaginando o que é que então vai caracterizar, né, que aquilo pode estar vinculado, né, a algum crime. Eu não tenho condição de fazer a investigação. Agora, acho que uma das coisas importantes é sim ter uma direção da Polícia Federal que seja capaz de ter cautela em relação às investigações, para a gente não ter um denuncismo solto e tolo
por aí. Acho que é uma medida cautelar, uma questão de inteligência. No entanto, acho que a fala do atual dirigente da Polícia Federal, ela não precisaria mencionar exatamente um fato que tem uma evidência tão nítida em relação ao fato de alguém estar carregando dinheiro. É um assessor do presidente da República em exercício, é alguém que estava implicado em movimentos anteriores que a gente que não é investigador fica supondo, se aquilo não é evidência, aquilo que os norte-americanos chamam de smoking, né? Falta o quê? Para sair a fumaça, né, do cano do revólver, né? A evidência ali nesse caso. Acho que o caminho era correto na fala dele ao falar, ao dizer, aliás, que não se pode ter leviandade em acusação. Mas o exemplo que ele usou, acho que não foi o melhor. Acho que havia outros exemplos para ele trabalhar nisso, né? Porque há outras investigações que também não têm evidência tão grande. Mas eu até hoje, 55 anos depois, porque eu vi isso quando eu tinha quase 10 anos, eu continuo intrigado com o crime da bala. Luiz Felipe Pondé, boa noite. Boa noite. Você acha que o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, precipitou na denúncia contra o Michel Temer? Olha, seguindo um pouco o que falava o Cortella, a minha impressão é assim. Nós que estamos do lado de cá, de fato, o exemplo foi infeliz. Porque é claro que você não pode acusar uma pessoa de X porque ela está com 500 mil reais numa mala. Mas no contexto em que a gente vive, ninguém anda com 500 mil reais numa mala, certo? Inclusive porque você pode ser assaltado. Então, os procedimentos de proteção do dinheiro. O dinheiro está no banco, transferido por ordem de pagamento, nem cheque mais quase tem. Então, se você está com dinheiro vivo na mão, é claro que isso levanta a suspeita sobre a operação que teve que ser feita para produzir aquele cash todo. Você está com, sei lá, 10 mil reais na mão, já vão suspeitar. Se você entrar numa joalheria e for comprar uma joia e disser, não, sei lá, a joia custa 20 mil reais, eu vou pagar em cash, opa, quer dizer, ou o dinheiro é estranho ou está comprando joia para alguém errado. Certo? Então, assim, você tem o dinheiro em cash, hoje, ainda mais uma quantidade como essa, ele é indicativo de que talvez exista algum impedimento do procedimento normal. Agora, com relação ao que você falava antes, e aí eu chego a isso também, William e Cortella, assim, me parece que todo o processo, desde a história da JBS e do Janot, inclusive por conta da mídia, acabou deixando muito claro algo que já existia antes, que é na época da Dilma, que é uma politização do processo judiciário. Né? E que na democracia acontece esse tipo de contaminação. E, portanto, a percepção de que o Janot poderia ter sido apressado na época ficou muito clara. E ele arcou com isso. Tanto que, no final das contas, ainda que não tenha nada a ver, para nós que estamos lá de fora, no começo os irmãos Batista estavam folgados na vida e aparentemente tinham feito um acordo que o Odebrecht não conseguiu fazer, por exemplo, e no final das contas eles foram presos. Houve uma pressão muito grande em cima daquele acordo de delação. Então, eu acho que sim, ficou parecendo que foi um pouco apressado. E eu terminaria dizendo o seguinte... Se tratava de um presidente da República, né, nesse caso. Sim, mas de qualquer jeito continuou parecendo apressado. Tanto é que, no final... Os dois irmãos acabaram tendo, por causa de outra coisa, eles acabaram sendo presos. Mas eu gostaria de terminar isso dizendo que a forma como o sujeito foi apresentado, Segovia, né, o novo diretor da PF, da Polícia Federal, com apoio do Padilha, com apoio do Sarney, quer dizer, isso passa a imagem, e que foi indicado diretamente pelo Temer, passa a imagem de que ali existe uma coisa que nós discutimos aqui no jornal há algum tempo, que depois de muito tempo de um processo como Lava Jato, a classe política vai, se acontecer isso na Itália, ela vai se acomodando e se acomodando no processo. É isso aí, acolchoando as pontas. Né? Olha, então, uma coisa que eu gostei disso tudo, que eu acho que a gente tem que destacar, lembrando que o Pondé falou, é o fato de que o Daello, que saiu, tinha sido nomeado no primeiro ano do primeiro mandato da Dilma. Ele foi nomeado por ela, o ex-diretor da Polícia Federal. E ele ficou até agora. Eu acho que algumas carreiras de Estado no Brasil, entre elas, né, a Polícia Federal, é bom numa democracia quando você tem a permanência de alguém que não está necessariamente vinculado a um movimento político. O fato de ele ter entrado em 2011, o Daello, né, e, portanto, no primeiro ano do primeiro mandato da presidente Dilma, e ter saído agora
né, no segundo movimento do presidente em exercício, é interessante que uma democracia consiga consolidar um pouco essas carreiras que a gente quer que sirvam, né, ao Estado e não ao governo. Exatamente. Né? Porque se ela serve ao Estado, isto é, ao poder público no sentido mais amplo, é melhor do que servir apenas um governo. Por isso, quando o Pondé lembra, Sarney fez a indicação, ou o ministro Eliseu Padilha, quebra um pouco a lógica de que está servindo ao Estado. Não estou fazendo nenhum tipo de levantamento superficial, mas tira um pouco essa percepção. Do ponto de vista da percepção, né, da imagem, exato. E democracia contemporânea é um fenômeno de mídia. Antes de qualquer outra coisa, é mídia. Você ouve isso, a pessoa em casa ouve, faz relações e pensa um pouco isso. Vamos registrar aqui a participação dos nossos telespectadores, o Marcos Paulo Miranda, o silêncio é um amigo que nunca trai, mas este novo diretor da PF perdeu esta oportunidade de mostrar e mostra imparcial. O Franz Josef, só a sua fala deixa claro para que veio. Na verdade, um diretor da Polícia Federal não vai conseguir bloquear as ações da Polícia Federal. A gente sabe disso. Claro que não. Nem deve, né? E não vai conseguir, Sim. mesmo se tentar. O deputado Alexandre Baldi anunciou que vai tomar posse como ministro das cidades na quarta-feira. A indicação foi confirmada hoje, agora há pouco, pelo Palácio do Planalto. A informação foi divulgada no site do próprio deputado, que no momento está sem partido. A pasta está vaga desde a semana passada, quando o deputado Bruno Araújo, do PSDB, pediu demissão. O nome de Alexandre Baldi foi citado em 2012 no relatório da CPI que investigou as relações do empresário de jogos de azar Carlinhos Cachoeira com políticos. Baldi era apontado como o menino de ouro de Cachoeira. O relatório da CPI foi arquivado. Não teria outra pessoa sem suspensão para ser indicado como ministro? A gente falou isso na primeira leva de ministros do governo Temer, né? Provavelmente sim. Isso, pelo menos para mim, assim, de cara, me leva a duas hipóteses. Assim. Primeiro, que esse governo, ele age de uma forma trabalhada com relação a essas coisas, se armando de figuras que são, de alguma forma, já levantadas como suspeita, como nesse caso aí, que ele estava associado ao Cachoeira. Então, parece um pouco de descuido com a imagem. Isso é a primeira coisa. Que está, assim, é claro que deve existir. Talvez não exista que tenha o mesmo nível de confiança. Então, entre colocar alguém que não tem o nível de confiança, imaginando eu, presidente, por exemplo, tem A e B. B, talvez fosse alguém que não tem nenhum histórico, suposto. A tem histórico, mas eu confio mais em A e eu coloco o A. Inclusive porque talvez eu imagine que a população já não está muito mais prestando atenção nisso. Quantas pessoas será que vai prestar atenção no fato de que existe um vínculo passado entre esse novo ministro e o Cachoeira? As pessoas não lembram disso. Elas não lembram nem quem votou. Elas estão preocupadas. E eu não estou fazendo uma crítica a priori. Cachoeira, né? Cachoeira, que é uma cidade no estado da Bahia, linda, inclusive, por sinal, histórica, né? Tem uma feira literária lá, anual. Então, assim, sem fazer nenhuma crítica no sentido das pessoas, de que as pessoas são ocupadas com muita coisa. Né? Quando eu digo que não estou fazendo crítica, não estou querendo ser correto, estou dizendo que não estou mesmo. As pessoas estão ocupadas com janta, inventário, casamento, divórcio, filho, doença, operação, cirurgia. Vai lembrar que é Cachoeira? Entende o que eu quero dizer? Então mas o governo um pouco entra aí. Então, quem lembrou? Nós lembramos o presidente aqui. Temer lembrou. Sim, ele deve ter lembrado antes de nós. Isso. Né? Por que isso? Eu acho que isso é uma das coisas boas, né, que o Pondé está trazendo, que é assim, qual seria o assunto, do ponto de vista da política, sobre essa nomeação? Está agora entrando um novo ministro no lugar de um ministro do PSDB, que pediu para sair. E foi o primeiro que pediu. Segundo, esse ministro que agora entra é um deputado do Podemos, que é um partido que, ao ser criado, era do Podemos. Então, é um deputado que é do Podemos e agora saiu. Saiu, já. Isso, mas ele era. E estava vinculado a um partido que se colocou como sendo uma nova imagem fora desse circuito. Ele vai substituir alguém do PSDB, que, como a gente já disse várias vezes, e outros também, o PSDB, na tua função, né, de ser o PMDB do PMDB, né, agora fornecia ministros e um deles saiu. A conversa seria sobre a trama política. Ela não é. É sobre o vínculo do ministro com alguém ligado ao campo da contravenção ou da criminalidade, ou seja lá o que for. Portanto, se desvia o debate. Agora, você sabe que a palavra deputado tem dentro dela um radical que é putado, que significa limpo, puro. Por isso tem gente que é inimputável.
Tem gente que você não pode imputar a ela alguma coisa. Em tese, desde o mundo clássico dos romanos, um deputado é aquele que, por limpo ser, nos representava. Por isso já não era limpo desde os romanos. Isso. Mas a palavra em si significa alguém que deputa. Boa observação essa. Significa trabalha por nós dentro da impoluto. Quando você, ao ser nomeado, já não tem a clareza sobre se é impoluto ou já não, fica pior. Que tem uma sombra de poluição, mesmo que venha de uma cachoeira, né, ainda assim, está meio enrolada a história, está meio enrolada. Pois é, vamos seguir. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, voltou a ser citado em delação premiada. Desta vez, Pezão é acusado de receber quase 5 milhões de reais em propinas. O nome de Luiz Fernando Pezão aparece no depoimento de Edmar Moreira Dantas. Ele afirma que o atual governador do Rio de Janeiro recebeu 4 milhões e 850 mil reais em propina entre julho de 2014 e maio de 2015. Nessa época, Pezão já estava no comando do Estado. Edmar é funcionário do doleiro Álvaro José Novis, apontado como operador de propina da FETranspor, Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro. Em planilhas entregues aos procuradores, há registro de 5 repasses de dinheiro ao apelido Pé Grande, que seria Luiz Fernando Pezão. Segundo Edmar, a fonte do dinheiro era a FETranspor e o responsável por administrar o Caixa 2 da entidade era o conselheiro José Carlos Lavouras. De acordo com o depoimento, Pezão recebia a propina por meio do assessor Luiz Carlos Vidal Barroso. O governador do Rio de Janeiro também foi citado na delação do marqueteiro de políticos do PMDB do Rio de Janeiro, Renato Pereira, que o acusa de ser beneficiário em um esquema de Caixa 2 durante a campanha ao governo. Os valores seriam de 40 milhões de reais e a maior parte teria sido paga pela construtora Odebrecht. O governador Luiz Fernando Pezão disse que nunca tratou de pagamento ou recebimento de recursos ilícitos com qualquer pessoa e afirmou que todas as doações de campanha foram feitas de acordo com a Justiça Eleitoral. A FETranspor disse desconhecer o teor da delação e refere-se a fatos supostamente ocorridos antes da posse do novo corpo administrativo e também se colocou à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos. Não conseguimos contato com os demais citados na reportagem. Aí também não, né, Cortella? Todo mundo pode ter um pezão grande, não significa que é o pezão. Você sabe que de lá, é a mesma coisa da mala. Afora o horror que pode ser por trás disso, isto é, da denúncia do crime do Rio de Janeiro, mais uma vez, vitimado, né, por uma pirateação sem fim. Ainda assim, tem uma coisa que eu acho que merecia um processo. A ausência de imaginação de alguém que anotou como sendo propina para alguém chamado Pezão, como apelido, para ninguém descobrir que era ele, o nome Pé Grande. Certo? Eu acho que isso é uma ofensa à inteligência. Todas as vezes que você vai achar um termo para que ninguém saiba, você não vai chamá-lo, né, de Pé Grande se o nome dele é Pezão. Né? É uma coisa tão parca, tão pequena, tão restrita de imaginação, que tinha que ser crime de inteligência, afora todo o restante que está por trás. Né? Não tem jeito. André Luiz Barca, há um tempo atrás, o pessoal estava usando panela para fazer outra coisa que não janta. Responder. Ah, tá falando aquelas paneladas lá. Que você acha que já acabou. Fazia 10 minutos e acabou. Eu posso responder para ele o seguinte. Toda a literatura sobre comportamento de eleitor mostra que os eleitores só se preocupam com política em momentos muito específicos. Aquele era um momento que grande parte dessa moçada da panela gourmet, da panelada, como não chamava panelada, era outro termo, né? Que se ficava batendo panela, inclusive em varanda gourmet, certo? Como se diz? Panelaço, essa era a expressão. Naquele momento, você tinha grande parte dessas pessoas estavam envolvidas em querer derrubar Dilma. Então, as pessoas, digamos, comuns, que se envolvem com política por algum interesse muito pragmático e muito imediato. Ao longo do tempo, elas estão envolvidas, sim, com a janta e com o divórcio e com o casamento e não com política. Isso daí, existe hoje uma vasta literatura de análise de comportamento de eleitor, que é, inclusive, uma das coisas que deixa mais gente preocupada, é porque vai ficando claro, a partir de análises empíricas, de que existe uma teoria
teoria, uma lenda da democracia de que as pessoas estão envolvidas com a soberania e interessadas. Quem está normalmente envolvido com política é o político profissional, ou nós aqui, do campo da academia e da mídia, ou movimentos políticos organizados, sejam eles de que tipo for, certo? E as pessoas comuns se envolvem muito raramente. Com e o bolso, mesmo é isso? Com política... Não, pois é, envolve com o bolso. Se envolve, se o bolso aperta, ela se envolve. E mesmo com as mídias sociais, não alterou esse comportamento. Você sabe que o Nelson Rodrigues, não só conterrâneo, né, do Pondé, como um dos homens mais estudados pelo Pondé, e muito citado, ele chamava, nos anos 60 e 70, os padres que se revoltavam com o governo autoritário de padre de passeata. E agora a gente teve no Brasil há alguns anos, né, o patriota de conveniência, que é aquele que ia bater panela, mostrar bandeira, etc., só para determinada coisa, ir atrás de pato na rua, né, colocar pato amarelo para todo lado, mas em última instância era uma conveniência direta. Por isso eu acho que há sim a necessidade da gente imaginar que há um certo silenciamento também conveniente, né, em relação a isso. É do padre sacristia ao patriota de conveniência. Não tem mais padre passeata agora. Celebrado em mais de 1000 cidades do país, Dia da Consciência Negra é marcado pelos números da violência. Em um dos casos, o ator negro agredido em terminal de ônibus aqui em São Paulo diz que os funcionários foram omissos. Câmeras de segurança mostram o ator Diogo dos Reis Sintra sendo levado para fora do terminal Parque Dom Pedro, no centro de São Paulo. Ele foi abordado por bandidos, pediu socorro, mas ninguém o ajudou. Acabou agredido pelos ladrões que queriam dinheiro e o celular. Nem mesmo os agentes de segurança do terminal deram atenção ao caso. Uma investigação foi aberta e os agentes afastados. Na rede social, o ator contou o que aconteceu e perguntou: quantos Diogos ainda terão que passar por isso? Em um país conhecido por ter uma população solidária, a indiferença dos passageiros e dos seguranças no dia em que Diogo foi agredido chama a atenção. Se fosse um rapaz branco, eles iam olhar, está sendo maltratado por algum tipo de injustiça, porque não estava lá fazendo algo errado. O amigo Leonardo conta que o professor Lucas enfrenta preconceito todos os dias. Eu conheço o Lucas há mais de 10 anos. E eu convivo, eu vejo toda hora ele atos racistas com ele, por exemplo. As pessoas vivem brincando que ele é meu segurança. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, um adolescente negro tem quase 3 vezes mais risco de morrer que um garoto branco da mesma idade. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública confirma: a cada 100 mortes violentas no país, 71 são de pessoas negras. Hoje, em todo o Brasil, vários movimentos chamaram a atenção para o racismo. Na capital paulista, o protesto começou no Museu de Arte de São Paulo, na Avenida Paulista, e seguiu até o centro. Em Alagoas, a concentração foi na Serra da Barriga, lugar onde viveu Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. Em Belo Horizonte, participantes de uma audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa fizeram um alerta. No nosso país, nós conseguimos abolir a escravidão, mas ainda não abolimos a sua obra. Ela ainda está muito presente no dia de hoje. Em São Paulo, o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares e comentarista do Jornal da Cultura falou da pouca vontade no país de investigar crimes contra negros. Nós precisamos de um Ministério Público que investigue e que leve esses criminosos às barras da lei. Nós precisamos de um sistema jurídico que prenda e que faça cumprir as leis para esses que praticam esse tipo de crime, e nós precisamos de uma posição clara da sociedade de qual é o valor que definitivamente nos interessa. Cortella, esse caso do terminal de ônibus em São Paulo é inacreditável como esse preconceito, esse conceito equivocado em relação ao negro no Brasil permanece, né? Você sabe que eu gostaria que fosse inacreditável, mas ele não é. Infelizmente é acreditável. Você está olhando uma situação em que uma série de fatores eles convergem para a violência, a brutalidade, a exclusão, o racismo, o preconceito. Claro, isso acontecer exatamente na proximidade do dia 20 de novembro é algo que torna o tema muito mais debatível. Afinal de contas, como foi muito bem lembrado por um entrevistado, né, o Brasil aboliu o processo, né, de convivência e trabalho escravo, mas os efeitos
né, e aquilo que a escravatura gerou no Brasil persiste ainda no nosso cotidiano. Nesse sentido, essa situação mostrada, ela indica a omissão de pessoas que têm autoridade de tomar conta de uma área. E, em segundo lugar, o quanto que o cidadão, seja ele de que modo for, mas mais ainda, se ele for objeto ou for, né, perseguição de natureza racial, o quanto ele está indefeso em relação às coisas. E o quanto também que nós, às vezes, você vê a plataforma de trens, a estação lotada de pessoas e acontecendo, né? Tá como se nada ali, eu não vou me meter, não é comigo. Lógico que é difícil você intervir numa cena quando você está vendo o que está acontecendo, mas é provável que houvesse uma pressão mais forte das pessoas, aquela situação não teria esse caminho. Por isso, os efeitos, sim, né, da escravatura no Brasil, eles persistem de vários modos. Um deles é esse em relação ao racismo. Na nação norte-americana, onde, claro, né, por uma absoluta coincidência, eles tiveram pessoas em que houve uma luta forte em relação a isso. Nos Estados Unidos não tem o Dia da Consciência, mas tem a terceira segunda-feira de janeiro, que é o dia do Martin Luther King, né, e, portanto, um dia de lembrar. Por outro lado, você, acho que eu não morava em São Paulo, acho que estava trabalhando na África na época, mas em 2009... morreu em São Paulo, no dia 20 de novembro, o primeiro e único, talvez, prefeito negro que a cidade teve, que foi Celso Pitta. E ele não é lembrado por essa condição, ele morreu exatamente no dia 20 de novembro. Numa cidade que é multiétnica, como São Paulo, toda a nossa trajetória, aquele que a gente indicaria como alguém tendo ascendência africana, no caso de ser negro, só teve um prefeito que nem é lembrado, né, por essa direção. Por isso, a cidade tem que se envergonhar ainda, né, de fazer e admitir, né, que isso apareça para nós, gravado pelas câmeras. Imagine se não houvesse câmera, né? Pois é, a Rita Aparecida Dami, Pondé. Aí prende, apanha, depois vão verificar que cometeram um erro, enquanto os brancos estão de malas para lá e para cá. A cena, né, mostrada. É claro, né? Sim. Que também todos os brancos não estão com mala de lá para cá, né? Isso é também, não é uma questão assim também. Né? Mas eu acho bem interessante isso que falou o Cortella. Mas sabe, Cortella, eu tenho a impressão de que o Pitta, você estava se referindo ao Pitta, ele acaba não sendo valorizado nessa condição em que você descreveu muito bem, porque as pessoas que estão envolvidas com esse debate não são pessoas que abraçaram a candidatura do Pitta. Uhum. Então, me parece que é, antes de tudo, uma questão ideológica no caso do Pitta. É claro, do ponto de vista daqueles que estão envolvidos com o debate do racismo. Isso que eu quero dizer. É normalmente grupos que não estavam associados ao Pitta, uma vez que o Pitta vinha historicamente associado ao Maluf. Uhum. Então, apesar dele ser um brasileiro negro descendente de africanos, portanto, que chegou à prefeitura da cidade mais rica do país, ele não chegou abraçado pelos movimentos que debatem esse tema. E ele acabou sendo esquecido. Apesar de que eu também acho que ele é esquecido por conta de que você cobre ali, não quer saber, inclusive porque não seria aquele candidato afrodescendente brasileiro que esse grupo gostaria de ter, né? Porque ele estava associado ao Maluf. Agora, eu acho que nesse caso aí, as pessoas normalmente, elas não se metem mesmo. Elas têm medo. E a gente pode falar aqui tranquilamente e criticá-las, mas no dia a dia, imagina, a pessoa está num ponto de ônibus à noite, qualquer lugar que for, você vê bagunça, você quer fugir. Você tem medo que chegue perto de você. É assim que as pessoas agem. É claro que depois que acontece, a gente critica. Todo mundo critica o comportamento dos europeus com relação aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Que a maior parte dos europeus simplesmente deixou tudo acontecer, né? As pessoas sim, mas os seguranças não. Então, mas mesmo os seguranças, em relação à estrutura da Europa, eu estou dizendo lá atrás. Não, eu digo aqui, não deveriam. Aqui, é claro que não deveriam. É claro que não deveriam. E muito menos assumir de porque uma pessoa é negra, então ele deve ser o ladrão e o branco deve ser a vítima. É aí que aparece o caso do racismo, claramente, né? Do preconceito, que se assume se uma pessoa é negra, então ela deve ser o ladrão, e se a pessoa é branca, ela deve ser a vítima. O racismo, me parece, aparece exatamente nessa situação, em que é institucional, na medida que você tem, talvez, seguranças envolvidas e tal. Agora, que as pessoas fogem, elas têm medo, né?
Seguimos? Sim, eu acho que quando a gente lembra, sim, da importância de ter um dia sobre a consciência negra. Em vários lugares do Brasil não era feriado, são 1000 e poucas cidades brasileiras Salvador que não fazem isso, né, que fazem a interrupção, mas ainda assim é bom para lembrar. Que é a cidade que tem uma influência maior, e a maior presença negra junto com o Rio de no Janeiro. Brasil, é. Uma das coisas boas é a gente ser capaz de fato de trazer isso à nota, senão a gente esquece e começa a deixar passar, acho que isso não, o Brasil não é assim, a coisa é um pouco mais séria. Por isso, gosto que a gente tenha a lembrança, né, desse dia como sendo um dia que mais uma prova essa situação dentro da estação, de que como a coisa tem que ser discutida. Tem muitas pessoas mandando mensagem aqui sobre a relação que vocês fizeram do Celso Pitta, que ele não é lembrado por conta do seu passado que não foi tão úmbrido, tão correto. Há suspeições em relação à gestão do Celso Pitta, né? Olha, independentemente disso... A gente nem falou disso. É porque as mensagens que estão chegando aqui são relações a isso. Assim, foi um governo ruim. Os negros não queriam ter essa referência. Muito mal avaliado. Foi muito mal avaliado. Agora, ele não foi nomeado, ele foi eleito. Isto é, a população da cidade de São Paulo elegeu. Claro que eu, por exemplo, nele não votei. Nesse sentido, eu posso dizer, bom, então eu estou fora disso, não. Mas na cidade onde eu moro há quase 50 anos, ele foi eleito pela população e ele, de fato, como o Poné lembrou, ele não representou uma parcela significativa do movimento, certo? Mas se você observar, ele não recebeu, para poder ser eleito, né, o voto apenas de pessoas que são afrodescendentes. Claro que não. Perfeito. Veja a seguir, Brasil cria vagas com carteira assinada pelo 7º mês seguido. Morre na cadeia líder de seita que assassinou 7 pessoas nos Estados Unidos na década de 60. Aguarde só um instante. Motorista do caminhão que causou o acidente e provocou a morte de uma juíza em São Paulo prestou depoimento durante a madrugada e foi liberado. O caminhão transportava refrigerantes e bateu em um viaduto. Parte da estrutura de concreto se desprendeu e caiu sobre o veículo onde estava a juíza de direito Adriana Nolasco da Silva, de 46 anos. Ela foi levada ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista, que não teve o nome revelado, foi indiciado e o caso será investigado como homicídio culposo, sem intenção de matar. O caminhão estava 16 centímetros acima do limite do viaduto. O enterro da juíza será amanhã. Ex-estagiário da Justiça Federal de Londrina, no Paraná, foi preso acusado de acessar ilegalmente o processo criminal de Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, apontado como um dos maiores traficantes de drogas do país. Gabriel Barione de Alcântara, de 20 anos, é estudante de Direito e, de acordo com as investigações, namora uma das filhas do traficante. Segundo a polícia, o processo é sigiloso e a conduta do ex-estagiário colocou em risco o sucesso da investigação. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais testaram com sucesso em roedores a vacina que combate o vício em cocaína. Os pesquisadores afirmam que a vacina cria anticorpos que detectam a droga quando ela entra na corrente sanguínea e impedem que atinja o cérebro. A vigilância sanitária vai definir agora quando os testes serão feitos em seres humanos. Pelo 7º mês seguido, o Brasil criou mais de 76.500 vagas de trabalho com carteira assinada em outubro, um aumento de 0,20% em relação a setembro. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foi a maior geração de vagas para o mês de outubro desde 2013. O debate sobre um novo sistema de governo volta à pauta do Supremo Tribunal Federal, o semipresidencialismo. Nos bastidores de Brasília, representantes do governo, do Congresso e do Judiciário discutem mudar o sistema de governo brasileiro. Querem seguir um modelo que Michel Temer gosta de dizer que tem colocado em prática desde que assumiu o Palácio do Planalto, o semipresidencialismo. No presidencialismo, o presidente é eleito diretamente pelo povo. Ele é o chefe do Estado e do governo. No parlamentarismo, a eleição é indireta. Quem governa é o primeiro-ministro, eleito pelo parlamento. O semipresidencialismo é uma espécie de mistura dos dois. O povo elege o presidente que indica o primeiro-ministro. O presidente é o chefe de Estado, enquanto o primeiro-ministro é o chefe de governo.
Em 1993, 5 anos depois da promulgação da Constituição Federal, o povo brasileiro escolheu o presidencialismo como sistema de governo em um plebiscito. Agora, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quer consultar o plenário da Corte para saber se o Congresso Nacional pode mudar o sistema de governo sem precisar de um novo referendo. Isso é desengavetar um processo que está há 20 anos no STF, um casuísmo, né? Mexendo com a Constituição, praticamente rasgando a Constituição brasileira. Então é uma tentativa de sobrevivência política, mais uma, né, do laboratório que vem de lá do Palácio do Jaburu. Para esse outro cientista político, a discussão é legítima, mas precisa passar pela aprovação do povo. O que é importante é que a população esteja muito consciente e que compreenda com clareza o funcionamento das diferentes possibilidades. Estudante de Direito, Augusto acredita que o semipresidencialismo poderia qualificar a política brasileira. A partir do momento que esse sistema fosse implantado, as pessoas iriam pensar melhor em quem votar, viriam que é importante votar, pesquisar no candidato quem vota, se o cara é ficha limpa ou não, e seria melhor para o Brasil. Mas é o povo que tem que escolher, né, não, Pondé? Eu assim, acho que tem coisas como essa que é importante. Eu não acho que tudo tem que ser referendo, tudo tem que ser plebiscito. E, de novo, voltando ao que há de mais novo em pesquisa empírica, essa ideia de que a solução para tudo é perguntar para o povo, não dá grandes resultados. Você acha que tem que ir lá no Supremo? Não. Eu estou dizendo, nesse assunto, acho que sim. Não. Estou dizendo, nesse assunto, acho que é uma questão que teria que passar por um plebiscito, nesse assunto. O que eu estou dizendo é que, com isso, eu não quero dizer que tudo tem que ser tem que passar pelo plebiscito, entendeu? Agora, eu pessoalmente, inclusive na época, eu prefiro o parlamentarismo, apesar de todas as discussões ao redor disso, prefiro o parlamentarismo, acho o semipresidencialismo mais interessante do que o presidencialismo, mas não acredito, acho que nesse momento pode ser um truque, inclusive para desviar a pequena atenção cada vez menor que as pessoas têm sobre o que acontece em Brasília, né? Mas eu acho que a política funciona sempre assim, né? Tem uma questão aqui em cima que eu e outras pessoas acham interessante, quer dizer, o regime semipresidencialista ou o regime parlamentarista esvazia um pouco o caráter majestático do presidente. Infelizmente, na América Latina, a gente tem uma tendência a procurar presidentes ou presidentas que sejam pais e mães, seja lá que orientação política você for. Então, acho que a ideia é interessante. Acredito que tem que passar por um plebiscito. Não é uma coisa para ser decidido dentro de casa lá, mas seria interessante se a gente tivesse um regime que esvaziasse um pouco o poder do presidente. Sim. Porque eu acho que a democracia funciona bem com esses pesos e contrapesos. William, quem defende há muito tempo o semipresidencialismo no Brasil é o ministro Gilmar Mendes. Ele já escreveu sobre isso, ele participa de debates, ele traz isso à tona. Ele tem o direito de fazê-lo. Claro que não cabe ao Supremo decidir o que a nação vai seguir nessa lógica, mas essa é uma postura do ministro Gilmar Mendes que pode ser levada em conta. O presidente Michel Temer também é alguém que defende o semipresidencialismo, aliás, em parceria com Gilmar Mendes em vários momentos, em várias situações. O que eu lembro é que o Brasil já vive um semipresidencialismo. Nós já o somos sem sê-lo formalmente, porque um dos defeitos do semipresidencialismo, como é o caso da França, né, é que, dependendo do modo como ele é organizado, que é o nosso, embora o nome seja presidencialismo, o presidente fica refém do legislativo. Porque ele tem que negociar com o legislativo o tempo todo, senão o legislativo derruba o primeiro-ministro dele e tira o gabinete que ele estruturou. Isso acontece na França. Você tem que ter um presidente, como é o caso da França, que saiba lidar com isso sem estar fazendo todas as concessões. Nosso país já vive uma presidência que faz concessões contínuas ao nosso Legislativo Federal, ao Senado e à Câmara. Por isso, do ponto de vista da ratificação, era só escrever embaixo assim, agora, na lei também é ser presidente. Mas nós já vivemos isso. E eu, como Pondé, acho que é uma questão muito séria para que seja tratada assim de passagem. Assim, o que o Cortella me lembra é porque eu também acho que a gente está vivendo já uma espécie de semipresidencialismo, inclusive por conta de uma certa fragilidade da própria figura do presidente. Mas eu quero trazer aqui um outro dado, esse daqui especificamente foi publicado na Folha de São Paulo, talvez há 3 semanas atrás, um longo artigo, ou talvez um mês atrás, de pesquisa também empírica,
empírica que mostra que, se você pegar em ano o período do Temer, apesar de tudo que ele fez, saiu mais barato, se você comparar relativamente, ao Fernando Henrique, ao Lula e à Dilma, a interação entre ele e a Casa Legislativa. Quer dizer, apesar da gente perceber e, de fato, ter todos esses jogos entre o Temer e a Casa Legislativa, se você pegar em números relativos, ele está custando menos, não é só porque ele está um ano só, não. Porque eu ia falar não, é relativo. Está custando menos do que Fernando Henrique, Lula ou Dilma. Liberação de emendas, de benesses, etc. Everton Nascimento, o povo mal sabe escolher seus políticos, imagina a forma de governo. Morreu aos 83 anos o serial killer Charles Manson. Ele era o líder de uma seita satânica que matou 7 pessoas, entre elas a atriz Sharon Tate, esposa do diretor Roman Polanski, em 1969. Charles Manson morreu em um hospital da Califórnia com hemorragia interna e lesões no intestino. Estava preso desde 1971. Ele ficou conhecido nos Estados Unidos como o guru psicopata do mal. Na década de 60, ele liderava uma seita chamada A Família, que liberava a droga e sexo entre os discípulos. Charles acreditava em uma profecia sobre uma guerra racial entre brancos e negros. Todos seriam dizimados e ele governaria o mundo. Quando o prazo da profecia chegou e nada aconteceu, Charles ordenou que seus discípulos começassem a matar brancos em bairros sofisticados de Los Angeles para tornar a profecia em realidade. Em agosto de 1969, 7 pessoas foram assassinadas de forma brutal. Entre elas, a esposa do diretor Roman Polanski, Sharon Tate, grávida de 8 meses. No julgamento, Charles se apresentou com uma cicatriz em forma de suástica na testa e não mostrou arrependimento. Foi condenado à prisão perpétua. Entre os seguidores da seita, um também morreu na prisão. 3 ainda cumprem pena e uma mulher foi libertada depois de confessar e ajudar a esclarecer os crimes. Cortella. Eu me lembro de algumas coisas nessa situação, uma delas é muito pessoal. Por exemplo, em 1967, o Polanski fez um filme chamado A Dança dos Vampiros. Se tornou um filme meio clássico, teria muito atual agora, perto do que nós estamos vivendo no Brasil. Esse filme era com a Sharon Tate, a esposa dele. Portanto, é um belo espetáculo do ponto de vista de cinema. Mas eu tenho uma preocupação de outra natureza. Para mim, a morte de Charles Manson, ok, não tem nenhum tipo de compaixão em relação a essa situação, inclusive pelo que ele fez. Mas você lembra que ele não matou ninguém pessoalmente. Ele sugeriu, ele influenciou, ele marcou. Tal como o Brasil corre risco hoje, nessa lógica do ódio em todos os lugares. E que se começa a incentivar as pessoas a terem, em relação a quem não pensa como ela, uma atitude agressiva. Lembre-se que o Charles Manson, por exemplo, era contrário, queria censurar a música dos Beatles, queria censurar alguns tipos de situações que tinha no dia a dia para dizer que era satânico. Ele mesmo não foi lá com a faca, e enfiou nas pessoas. Mas as pessoas que foram movidas por uma capacidade de convencimento que é muito séria. Eu me preocupo no Brasil, não com o aparecimento de um Charles Manson desse modo, mas com a mesma lógica, em que você tem pessoas que vão e são conduzidas, são levadas à prática daquilo que é o maldoso, a maldade, sem ter muito timidez. E aquele que faz ficar por trás, e não coloca nem o rosto e nem a mão na faca. Não, a única coisa que eu acrescentaria, acho que a matéria já escreveu muito bem ele, assim, o histórico dele, quando ele vai para a cadeia, ele era um sujeito drogado, envolvido com roubo, uma vida bastante complicada. Frustrado. E ele começa a fazer música na cadeia e ele, quando sai da cadeia, ele tem a expectativa de que ele vai ser recebido pela indústria da música nos Estados Unidos e ele, aparentemente, era um músico medíocre, a música dele era um lixo, então ele não foi bem recebido e há um fator de ressentimento muito grande no Charles Manson, psicologicamente falando, e ressentimento contra o que ele considerava elite, contra o que ele considerava as pessoas que viviam bem e que ele queria destruir, que eu acho que isso, no que o Cortella fala, é fundamental. O ressentimento, me parece hoje, é um dos conceitos mais importantes para se pensar política. Em instantes, escolas de São Paulo incluem a empatia na grade curricular. Voltamos já já.
A atividade econômica do Brasil cresceu 0,40% em setembro na comparação com agosto. É o que mostrou o índice de atividade econômica do Banco Central, considerado uma prévia do PIB. Entre julho e setembro, o índice registrou uma alta de 0,58% quando comparado com o segundo trimestre deste ano. Em relação a setembro do ano passado, o aumento foi de 1,30%. A partir do ano que vem, além das disciplinas regulares, as escolas da rede pública municipal de São Paulo vão trazer no currículo matérias que estimulem criatividade, empatia e diversidade. E alguns colégios da cidade já aderiram à novidade. Na leitura, o tema da aula do dia. Marcos trabalhou muito para fortalecer sua autoestima. A tarefa é definir metas para o final do ano letivo. A nossa meta é a gente interagir mais com outras pessoas. A nossa meta é tentar se concentrar mais nas aulas. Neste espaço, os alunos deixam de lado os cadernos de história, matemática, geografia, para se dedicar a conteúdos que desenvolvem características como empatia e criatividade. A gente aprende também como se relacionar com os outros, como respeitar os outros, e não só matéria mesmo. Uma apostila especial foi criada só para estas aulas. Os alunos gostam muito dessas aulas, porque eles também se conhecem, valorizam a sua própria personalidade e aprendem a respeitar os amigos. A importância de ser assertivo, de se sentir seguro, de se conhecer. Há 3 anos, esta escola da Zona Leste de São Paulo criou um programa para desenvolver as habilidades emocionais dos alunos. Uma iniciativa que, a partir do ano que vem, vai se estender para toda a rede municipal. Além das disciplinas tradicionais, o novo currículo vai incluir habilidades como autonomia, determinação, responsabilidade, participação e pensamento crítico. Mais que o conteúdo, a gente precisa ensinar como empregar esse conteúdo na vida prática desse sujeito. E para experimentar este tipo de experiência, é só entrar nesta caixa de sapatos gigante, como mostra a repórter Eloaura Zen. Aqui dentro estão 25 sapatos que trilharam 25 caminhos completamente diferentes. E todos os passos de cada jornada é narrado em primeira pessoa pelos próprios protagonistas. Por 10 minutos ininterruptos, os visitantes têm a chance de acompanhar a vida de desconhecidos, que relatam suas escolhas, rotinas, angústias e alegrias. Quando eu descobri o balé, eu tinha 7 anos. Pedro sempre foi muito menina. O Pedro era um artista. Ele se reinventava a cada dia. É uma experiência super emocionante. Eu fiquei muito envolvido com essa história. A empatia ela tem que ser um exercício constante, né? Recomendada para maiores de 14 anos, a experiência é fruto de uma iniciativa inglesa e fica em cartaz no Parque Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo, até 17 de dezembro. Pondé. Eu estava querendo entender como que isso vai ser feito. Não há dúvida que empatia é uma bola da vez do debate, né? A gente sabe que a empatia tem um papel na experiência moral, no sentido de que a vida moral não é racional unicamente. Ela é da ordem do afeto. Afeto é patos, que está na empatia, né? Sensação, afeto, paixão, e a vida moral depende disso. Portanto, a empatia tem um papel importante. Os exemplos que são dados, assim, são exemplos em que me lembra questões que eu tinha na escola. Eu fui formado na escola jesuíta a vida inteira, em que a gente discutia teatro, fazia teatro, ia trabalhar em bairros pobres e discutia questões sociais, que não se dava o nome de empatia, mas isso estava em questão. Acho a iniciativa muito boa, acho que é bastante bem interessante. Essa coisa do storytelling, de você ficar ouvindo histórias, cria facilmente empatia. Agora, vale a pena lembrar que alguns filósofos morais americanos contemporâneos acham que também é importante que não se coloque todas as fichas da empatia, porque uma das consequências da empatia é justamente você ficar muito ligado a outra pessoa e, às vezes, você poder tomar decisões morais que são muito orientadas para um grupo específico e perder uma percepção mais ampla das questões morais. Então, a empatia é importante, acho a iniciativa boa, mas a gente tem que ficar atento que a empatia é patos, é emoção. A seguir, Coreia do Norte entra para a lista de países patrocinadores do terrorismo. Modelo brasileira desfila com sutiã de $2 milhões e celebra sua origem negra e nordestina. Voltamos já já.
Vamos ver algumas mensagens dos nossos telespectadores no telão. Olha ali, ó. José Carlos Carvalho, o parlamentarismo é bom, o parlamento é confiável. Mauro Vieira Sena, para mim, tudo que for decidido por este Congresso Nacional, que está aí é questionável. Fabrício Carmanara, bati panela dentro da minha casa, casinha alugada e paga com meu salário. E sim, foi para o fora Dilma e fora PT. Isso foi para você, Pondé. Não, mas ele só reforçou o que eu disse que se faz. Tem algum lugar que o parlamentarismo é confiável? Assim, no futuro. Nós temos 30 segundos ainda. Eu acho que é uma coisa muito boa a gente imaginar que esse tipo de tema venha para a gente conversar. Esses twitters, todos eles tratam de coisas que são importantes. O país se preocupa, às vezes, com o que precisa se preocupar. Essa é uma dessas coisas. Significa que nem sempre a idiotia é vitoriosa. Muito bem. O presidente americano vai incluir Coreia do Norte na lista de países que patrocinam o terrorismo. Segundo Donald Trump, a medida faz parte da campanha de pressão máxima contra Pyongyang. A Coreia do Norte já fez parte da lista, mas foi retirada em 2008, durante acordo para impedir o desenvolvimento nuclear do país comunista. Como exemplo de um ato terrorista, autoridades americanas citaram o assassinato do meio-irmão do líder norte-coreano, Kim Jong-un, em um aeroporto da Malásia no começo do ano. Irã, Sudão e Síria também fazem parte da lista do terrorismo. Senhores, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela participação, Mário Sérgio Cortella. Vamos continuar falando aqui. Vamos continuar mais nos bastidores. Luiz Felipe Pondé, né? Vamos continuar nos bastidores, vamos filosofar um pouco mais. Obrigado pela participação. Obrigado se você contar para mim o que aconteceu com o crime da mala, aí você me fala. É sempre bom ter dois filósofos juntos, né? Obrigado. Obrigado. O nosso boa noite vai para a top brasileira Laís Ribeiro. Destaque de hoje no desfile da marca Victoria's Secrets em Xangai, na China. A piauiense usou o icônico sutiã de pedras preciosas, avaliado em $2 milhões. Laís Ribeiro fez menção ao Dia da Consciência Negra e exaltou sua origem nordestina, pobre e negra. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo que acontece aqui no nosso jornalismo, youtube.com/jornalismo TV Cultura. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã. Boa noite.